Bom dia Beth, bom dia Dona Suelícia, Sadi, bom dia Fran, Gessé, bom dia para quem está entrando. E hoje é uma live mais especial do que todas, né? Hoje falaremos sobre a ressurreição do nosso Jesus, aquele que nem a morte conseguiu segurar, né? Aquele que venceu a morte. No capítulo 20 do Evangelho de João, a partir do versículo 10, fala que os discípulos eles tinham ido para ver o sepulcro de Jesus. Mas chegando lá, eles ficaram um tempo e eles voltaram para casa. Maria, porém, ficou assentada no sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e nem sei onde o puseram. Nisso ela se levantou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que choras? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei ao Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai. Maria, ela encontra com Jesus. Jesus ressuscitou, ele não estava morto, mas Maria, ela não conheceu ele, ela não reconheceu ele, né? A Páscoa, para nós, os cristãos, é um dos momentos mais marcantes da Bíblia, é o momento mais marcante quando falamos sobre a ressurreição de Jesus. É o momento mais marcante da história, porque lá no Êxodo está falando sobre a Páscoa, sobre essa passagem do povo do Egito. O povo de Israel estava vivendo há anos, há muito tempo, como escravo no Egito. Um povo oprimido, um povo sem liberdade, um povo triste. Então Deus intervém nessa história e tira o povo. A Páscoa ela surge exatamente nesse momento, como um marco de libertação para aquele povo. O povo precisava ser liberto dos pecados, o povo precisava ser liberto da escravidão, né? E ali precisava sacrificar-se um cordeiro. Então ali Jesus explica como deveria ser, Deus ensina o seu povo que a cada família deveria sacrificar um cordeiro, passar sangue nos umbrais das portas, né? Então tem todo aquele significado, porque onde passava o anjo da morte e tivesse sangue nas portas, ali não aconteceria nada. Então a Páscoa naquele tempo marcou o fim de uma escravidão, o início da liberdade e uma mudança completa na história. Foi quando o povo saiu do Egito para a terra prometida. Um povo que estava preso por anos foi liberto em um único momento. Deus, ele mudou tudo numa única noite. Uma única noite Deus fez uma revolução, uma mudança naquele povo. Então, Páscoa significa para nós recomeço, um novo começo, uma mudança de ciclo. Naquele dia todos choravam porque o mestre morreu, né? E muitos de nós hoje continuam chorando isso. Muitas pessoas ainda não entenderam que Jesus ressuscitou. Muitas pessoas continuam no sábado da aleluia, né? Eles continuam no sábado do silêncio. Muitas pessoas continuam tristes porque não conseguem entender que aquele sábado foi só a véspera da vitória, como nós falamos ontem, que foi só uma esperazinha, porque no outro dia já viria a vitória. E quando Maria, ela chega lá, naquele sepulcro, e ela fica olhando aquilo e ela não vê Jesus, ela deve ter ficado muito apavorada, porque roubaram o corpo de Jesus. Para ela, naquele momento, tinha acontecido algo de muito ruim,
Uma das piores coisas que ela poderia esperar, porque ela realmente acreditava em Jesus, ela realmente cria naquilo que Jesus vinha falando. Ela acreditava que ele era o próprio Deus. Ela tinha visto milagres de Jesus. Mas, de repente, aquele corpo que tinha sido colocado naquele sepulcro também já não estava mais lá. Mas eles também conheciam a história, eles sabiam sobre essa profecia do cordeiro lá no Egito. Eles sabiam que tudo isso apontava para depois a vinda de Jesus. Eles sabiam que aquele cordeiro era para depois, você ler lá em João 12, que quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Quando João batiza Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aquele sangue que protegeu as casas naquele tempo lá no Egito, agora era o sangue de Jesus que trazia libertação ali. Mas quando a gente vê um problema muito grande na nossa frente, nós esquecemos da promessa. Nós esquecemos dessa promessa do Senhor para as nossas vidas. Então ela, quando olhou naquele sepulcro e ela não viu o corpo de Jesus, ela esqueceu tudo aquilo que ela já tinha visto acontecer na vida dela. Porque Jesus, ele vinha o tempo todo falando sobre isso. Era promessa que o Filho ia vir e que ia vir para nos libertar, nos livrar do pecado. Mas na nossa mente humana, muitas vezes nós não conseguimos entender isso, né? E quando ela vê Jesus, ela chega a confundir ele com um jardineiro, porque Jesus já não estava com a mesma face que ele estava antes. Já era diferente. Você vai ver os discípulos no caminho de Emaús, você vai ver Tomé falando sobre isso também, que não reconhece Jesus. E na nossa vida, Jesus ressuscita e muitas vezes nós não conhecemos Jesus. Nós não reconhecemos Jesus. O Cordeiro, lá no Egito, ele trouxe libertação física para aquele povo. Mas Jesus hoje, ele traz algo muito maior. Ele traz libertação do pecado, ele traz libertação espiritual e ele traz um novo começo com Deus. Então, a Páscoa ela não é uma tradição, ela é um viver livre com Cristo. E hoje, quando nós comemoramos essa ressurreição de Cristo, quando a gente lembra disso, né? Nós não precisamos nem comemorar isso. A Páscoa deveria ser lembrada e comemorada todos os dias da nossa vida. De lembrar assim quão grande é o nosso Deus, quão importante é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus. Um Deus que nem a morte conseguiu segurar. Um Deus que nós deveríamos anunciar o tempo todo, como Jesus fala para Maria, vai e conta aos meus amigos o que você viu, o que aconteceu aqui. Um Deus que faz milagre o tempo todo na nossa vida. A Páscoa significa a ressurreição. Ressurreição do que hoje você está precisando? Ressurreição dos nossos sonhos. Nós precisamos pedir hoje que Jesus, como ele ressuscitou naquele dia e venceu a morte, ele ressuscite os nossos sonhos. Talvez existam sonhos na tua vida que você foi deixando para trás. Muitas vezes nós realizamos os sonhos das outras pessoas e esquecemos dos nossos próprios sonhos, né? Tem sonhos que sonhamos sozinhos. Porque talvez a pessoa que está no teu lado, quando você vai contar de algo que você queria muito, quando você vai contar de alguma coisa que você gostaria muito que acontecesse na tua vida, a pessoa, ela mata o teu sonho, porque ela não te apoia, porque ela diz que é loucura. Muitos diziam que era loucura Jesus ressuscitar e ele ressuscitou. Tem sonhos que nós sonhamos sozinhos, porque as pessoas não nos compreendem. Mas sonhe com Deus. Deus é grandioso. Hoje é o dia de você refletir sobre a tua vida. Se Jesus ressuscitou, ele pode ressuscitar os teus sonhos que são muito, muito pequenos perto da morte. Talvez uma viagem que você queira fazer. Talvez um novo trabalho.
talvez uma nova expectativa de vida. Às vezes nós temos grandes sonhos, mas também temos grande medo. Mas nós não precisamos ter medo, porque Jesus, ele venceu a morte. E quando ele morreu lá naquela cruz, ele levou sobre ele todos os nossos anseios, os nossos medos, as nossas doenças. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Nós precisamos nos alegrar nisso, nós precisamos orar pelos nossos sonhos, pela ressuscitação daquilo que está apagado na nossa vida. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos recomeçar. A Páscoa foi um recomeço. Então, às vezes, nós precisamos recomeçar quantas vezes for preciso. Não importa. Não importa o mundo, não importa as pessoas. O que importa é o que Deus tem como objetivo, como propósito para as nossas vidas. E um Deus tão grande que deu o seu único filho para morrer por nós, mas que ressuscitou e que vivo está. Ele voltou para o Pai, ele ascendeu aos céus e ele está vivo ali intercedendo por nós, pela minha vida, pela tua vida. Pode realizar coisas maravilhosas na tua vida. A palavra diz que o que ele tem para nós é muito mais do que nós podemos imaginar. E olha que nós temos a mente fértil e imaginamos muitas coisas. Jesus ressuscitou, aleluia. O poder dele sobre a morte venceu. O amor dele para nossas vidas venceu. Que esse medo que existe dentro de nós caia por terra e nós possamos realmente colocar tudo na nossa vida nas mãos do Senhor. Sonhe com Deus. Coloque Ele no controle dos seus sonhos, dos seus objetivos. Coloque Deus aonde você quer chegar. Ande com Jesus todos os dias. Olhe para Jesus. Ouça a voz de Jesus quando Ele te chama e Ele te chama pelo nome. Fale, mestre, o que tu queres de mim? E Jesus vai mostrar como Ele falou para Maria naquele dia. Não me segure, mas vá e fala para os meus amigos. Peça para Jesus o que Ele quer de você nesse dia, nessa vida. Ressuscite os teus sonhos. Não deixe morrer aquilo que está no teu coração. Aquilo que um dia aflorou e você queria ser feliz sentindo tudo aquilo, mas de repente você começa a matar um pouquinho dos teus sonhos todos os dias. Jesus, Ele remove a pedra da tua vida, porque Ele é o próprio Deus. Ele ressuscitou e hoje nós comemoramos a Páscoa por isso, porque se não fosse isso não teria sentido. Nós não teríamos mais objetivos. Se aquele que nós acreditávamos que nos libertaria, Ele tivesse morrido e Ele estivesse lá no sepulcro quando Maria chega lá. E ela chora quando ela não vê Jesus, porque ela ainda não tinha entendido quem era Jesus. Mas quando Ele chama ela pelo nome, ela entende que Ele é o Mestre, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas e que não há outro como o nosso Deus. Um Deus que venceu a morte. Nada pode segurar o nosso Deus. Nada pode segurar os teus sonhos, os teus objetivos, quando você sonha junto com Deus. É tempo de ressuscitar. É tempo de se voltar para Jesus. É tempo de se libertar de todo o pecado. É tempo de se libertar de tudo o que te afasta de Deus. É tempo de voltar para Jesus. É tempo de um novo começo com Deus. Hoje é o dia de recomeçarmos com Deus novamente. Colocarmos tudo para Ele. Não ser simplesmente uma tradição porque é domingo de Páscoa, mas entender que Páscoa é viver uma vida livre, uma passagem da morte e do pecado para a vida livre com Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos, Deus.
pela alegria de podermos estar aqui nesta manhã. Uma manhã em que comemoramos a Tua ressurreição, Deus. Traz à nossa memória, Senhor Deus, tudo aquilo que um dia Tu fizestes por nós. Ressuscita sonhos nesta manhã, Jesus. Que possamos olhar para a cruz vazia e saber que Tu não está na cruz, que Tu não está no sepulcro, mas sim estás junto de nós o tempo todo, Jesus. Que os nossos medos, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas mágoas, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus nesse dia. Mas que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que o renovo seja aquilo que impulsiona o nosso viver todos os dias. E o renovo e a esperança é Jesus em nossa vida. Que possamos recomeçar hoje um novo dia, um novo tempo, um novo ciclo, Senhor. Um ciclo cheio da Tua presença e graça na vida de cada um, Deus. Ó Jesus, ressuscita os nossos sonhos. Remove a pedra que alguém, ou às vezes nós mesmos, Deus, colocamos sobre os nossos sonhos. Não permita, Jesus, que esse mundo venha sufocar a nossa vida e os nossos objetivos, que venha sufocar o nosso propósito contigo, Jesus. Quebra maldições nesta manhã, como Tu quebrastes lá no passado, como Tu quebrastes naquela cruz. Que hoje nada venha impedir o nosso viver contigo, Jesus. Que nada no mundo venha atrapalhar o nosso viver contigo. Que nada seja maior do que a vontade, Deus, de Te buscar, de estar na Tua presença e de viver os nossos sonhos junto contigo. Obrigado, Jesus, porque podemos sentir a Tua presença. Obrigado porque não somos nada sem Ti, mas quando colocamos a nossa vida no Teu controle, Deus, nós somos mais do que vencedores. Que esse dia seja um dia de reflexão, um dia de amor e de alegria. Alegria da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Tua paz e a Tua graça seja com todos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, nesse restante de mês, né? Que os teus sonhos sejam sonhados junto com Deus. Jesus ressuscitou. Nada pode parar o nosso Deus. Simplesmente entregue e confie. E o resto, deixa por conta de Deus. Que aquele sonho que você tem não está morto. Como Jesus não estava naquele sepulcro. Hoje Ele quer fazer algo muito especial e grande na tua vida. Sonhe, mas sonhe com Deus. Até o próximo mês. Que Deus abençoe o teu dia nesta manhã.